Menina de 8 anos alerta o milionário em restaurante sobre caçadores implacáveis. A chuva caía em torrentes sobre as ruas movimentadas da grande cidade. Os faróis dos carros refletiam gotas de água que dançavam como estrelas em meio ao caos. Sofia, uma menina de 8 anos, observava aquela cortina de águas através da janela do elegante restaurante. Estava acompanhada de sua mãe, que sorria enquanto encarava o cardápio luxuoso. Mas Sofia não estava apenas encantada com o ambiente. Algo no ar parecia diferente, pesado, como se algo escuro estivesse prestes a acontecer. Ela deu uma mordida em seu prato de macarrão, e o sabor era delicioso, mas a atmosfera parecia mais intensa do que o simples jantar em família. Em uma mesa próxima, 2 homens de terno escuro falavam em sussurros, seus rostos ocultos nas sombras criadas pela luz suave do ambiente. A menina, curiosa por natureza, inclinou-se para escutar. Palavras como herança e avô chegaram até seus ouvidos e seu coração disparou. Ela sabia, sem entender completamente, que se tratava de algo sério. Os homens pareciam inquietos, e Sofia notou que um deles olhava frequentemente para a mesa onde estava Ricardo, um milionário famoso por suas doações a causas sociais. Ele estava ali, isolado em seu mundo, alheio à ameaça que se aproximava. Sofia se lembrou das histórias que seu avô contava sobre como as lutas do passado nunca ficam realmente enterradas. Algo nela pulsava, uma intuição inexplicável que a empurrou a agir. A mesa de Ricardo estava decorada com flores frescas e velas acesas, mas nada iluminava os perigos que cercavam aquele lugar. Com coragem, a menina se levantou de sua cadeira, seu coração batendo como um tambor, ecoando sua determinação. Ela atravessou o salão, seus sapatinhos pretos fazendo quase nenhum barulho no piso polido. Enquanto se aproximava, os homens trocaram olhares furtivos, como predadores que detectam a presa. Senhor Ricardo, Sofia chamou, a pequena voz soando mais alta do que o muito que já havia ouvido. Ele levantou a cabeça, um olhar surpreso fixo na menina. Cuidado, aqueles homens, eles estão aqui por você. Eles querem pegar algo que é seu. Sua voz tremia, mas a sinceridade em seus olhos brilhava como uma luz. Ricardo hesitou. Um sorriso desdenhoso surge em seus lábios. Ah, pequena, não se preocupe com isso. Mas antes que pudesse terminar a frase, os homens se levantaram, seus rostos agora revelando olhares furiosos. O silêncio do restaurante se quebrou em murmúrios, e os clientes começaram a se mover inquietos, percebendo a tensão no ar. Sofia sentiu um nó na garganta, um medo gelado subindo por sua espinha. Com coragem insuflada por seu instinto, ela segurou firmemente a mesa de Ricardo, dizendo: "Você precisa acreditar em mim." Neste instante, o restaurante tornou-se um campo de batalha. Yosh, um dos homens, avançou em direção a eles, enquanto o outro observava como um lobo faminto. Já o coração de Sofia pulsava como um tambor. Uma sensação de urgência pairava ao redor, misturando medo e esperança. Ricardo, finalmente cético, viu a verdade nos olhos da menina. Uma fração de segundo pode ter mudado tudo. A luta pela justiça e a verdade começava. A herança de um avô sombrio e desconhecido estava prestes a ser desenterrada. O que significava isso para eles? A resposta estava se aproximando, mas o que eles enfrentariam poderia ser mais mortal do que imaginaram. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia sentiu o coração acelerar ainda mais quando viu os homens levantando-se. O clima era tenso, como se um raio prestes a cair estivesse carregando toda aquela situação. Cuidado, senhor Ricardo! Ela gritou, a voz tremendo, ao mesmo tempo em que as mesas começaram a estremecer com a inquietação dos clientes. O olhar de Ricardo estava fixo nos homens, mas a desconfiança demorou a brotar em seu rosto. Você não pode! Um dos homens, o que estava mais próximo, rosnou, os olhos cheios de raiva. Mas antes que pudesse continuar, outra sombra se aproximou. Era a mãe de Sofia, tentando acalmar a cena. Sofia, o que está acontecendo? Ela perguntou, preocupada, olhando de um lado para outro. Eles querem o que é do senhor Ricardo. Eles são perigosos. Sofia respondeu, com a voz esganiçada. O homem que tinha falado antes agora estava prestes a avançar, mas foi interrompido de repente por um grito vindo da entrada do restaurante. O que está havendo aqui? Uma figura conhecida entrou e os clientes imediatamente se calaram. Era a esposa de Ricardo, Mariana. Com um vestido elegante e postura confiante, ela parecia em controle da situação, mas o semblante dela não mostrava apenas segurança. Havia um brilho de terror borbulhando em seus olhos. Mariana, cuidado! Gritou Ricardo, agora com um tom de desespero. Mas era tarde. Na fração de segundo em que os olhares se cruzaram, uma conexão se acendeu nas sombras. Os homens também pareceram hesitar, embora suas intenções parecessem claras. Você não deve ter vindo aqui! Um dos homens rosnou para Mariana. Um murmúrio percorria a sala, clientes sussurrando entre si. A tensão na atmosfera quase palpável. Foi então que a revelação soava como um trovão em um dia ensolarado. Sabemos sobre o que você está escondendo. O que seu pai fez? O tempo parecia parar. O rosto de Mariana empalideceu. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta de Sofia. Ela nunca havia ouvido nada sobre o pai de Mariana. Era um cenário caótico, como se uma tempestade carregada estivesse prestes a se abater. Não se atreva a falar do meu pai. Mariana respondeu, mas sua voz tremia, a bravura diluindo-se em medo. Os homens riram. Uma risada fria que ecoou pelo salão. Oh, mas sabemos. Você tem algo que é nosso. A herança. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar na mente de Sofia. Mas não fazia sentido. Uma herança? O que isso tinha a ver com Ricardo? O clima se transformava em um campo de batalha verbal. As revelações voando como balas. Calem-se! Não estão vendo que a menina... Ricardo balançou a cabeça. Mas antes de terminar de falar, a tensão explodiu. Os homens avançaram. Um deles puxou algo brilhante do bolso. Era uma faca. Sofia sentiu a adrenalina subir. O mundo, em câmera lenta. Ela não sabia o que fazer, mas sua intuição a guiava. Uma mão suave puxou seu braço. A mãe a retirou para trás. E nesse momento, Mariana fez algo que ninguém esperava. Com um grito, ela se lançou à frente de Ricardo. Pare! Vocês não sabem o que estão fazendo. A faca, que parecia tão letal nas mãos daquele homem, hesitou. Mas então, tudo aconteceu de uma vez. Um movimento rápido, um golpe e um estalo. A lâmina cortou o ar e um grito estridente ecoou pelo restaurante. Sofia viu tudo em um turbilhão. Mariana caída ao chão, as pessoas se levantando em pânico, os homens congelados pelo choque. Uma sombra escura parecera se espalhar por todo lugar, enquanto a palavra herança ecoava em sua cabeça. O
que Mariana realmente escondia. O que tinha a ver com o passado. O olhar de Ricardo, uma mistura de horror e confusão, se tornou a imagem que Sofia nunca esqueceria. A pergunta ficou no ar, pesada e sufocante. Quanto do que eles conheciam era verdade? A verdade estava se desnudando, nua e crua, a cada segundo que passava. O restaurante, uma ilha de segurança, agora se tornara um campo de batalha, e os segredos estavam prestes a ser revelados. O que muito antes parecia ser um jantar em família, agora era um caótico quebra-cabeça de mentiras e heranças perdidas. E no fundo, Sofia sabia que tudo ainda estava longe de acabar. Mariana estava no chão, o olhar perdido e a expressão congelada. O ar ficou pesado, como se o mundo tivesse desacelerado. Sofia sentiu um frio na espinha, um nó no estômago. A sangue escorria lentamente do braço de Mariana, e o pânico tomou conta da sala. As pessoas gritavam, algumas se levantando, outras se escondendo atrás das mesas. O barulho aumentou, mas as palavras de Sofia foram engolidas pelo caos. Ela precisa de ajuda. A voz de sua mãe cortou a confusão. Sofia olhou para os homens, que pareciam hesitar, como se o ato de violência os tivesse paralisado de um jeito que ninguém esperava. Ricardo, atordoado, finalmente percebeu a gravidade da situação. Ele se lançou para a frente, ignorando o perigo, e caiu de joelhos ao lado de sua esposa. Mariana, meu amor. Sua voz soava como um eco de desespero, lacrimejando enquanto segurava o braço dela. Os homens agora observavam, a expressão deles mudando, como se uma nova informação estivesse emergindo nas sombras da confusão. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Um dos homens, o que parecia ser o líder, incluiu um telefone em seu bolso e olhou para Ricardo, seu rosto agora calmo, quase divertido. Você não sabe, não é? O que você está prestes a perder é muito mais valioso do que a vida dela. Sofia, confusa pela sequência de eventos, sentiu seu coração acelerar ainda mais. O que você quer dizer? Sua voz era pequena, mas foi ouvida. Os olhares de todos se viraram para o homem. Ele realmente parecia se divertir, um sorriso torto no rosto. Você está prestes a descobrir a verdade sobre sua família, Ricardo. E essa herança? Vamos apenas dizer que Mariana sabe mais do que aparenta. A frase correu como um relâmpago pela sala, fazendo todos à sua volta congelarem. Sofia não entendia, mas havia algo sombrio ali. Olhou rapidamente para sua mãe, esperando alguma explicação, mas a expressão dela revelava apenas um horror profundo. Ricardo, ainda tentando ajudar Mariana, parecia começar a entender. O que você quer dizer com isso? O que ela tem a ver com tudo isso? Sua voz tremia, mas havia uma determinação que antes não estava ali. Foi então que o homem se virou, olhando diretamente para Sofia. Você quer saber o que ela esconde? Pergunte a ela. Pergunte a sua mãe também. Ambas conhecem o segredo que pode arruinar tudo. As palavras foram como um soco no estômago de Sofia. Olhou para a mãe, que agora a observava com um olhar que misturava tristeza e culpa. O que estavam escondendo? Que segredo era tão devastador que poderia envolver essa violência? Você não pode acreditar nele. A mãe de Sofia disse, uma sombra de pânico cruzando seu rosto. Ele está tentando manipular você. Mas a faísca de dúvida já se acendeu dentro de Sofia. As palavras deixaram suas bocas. Mas o peso do que tinha sido dito pairava no ar. A tensão atingiu um pico a cada segundo que passava. A lâmina que antes parecia tão ameaçadora, agora
era apenas um acesso a um mistério muito maior. De repente, uma sirene de polícia começou a ressoar do lado de fora, misturando-se com o alvoroço do restaurante. Sofia viu pela janela as luzes das viaturas piscando, refletindo a fragilidade da situação. O tempo estava se esgotando. Mãe, o que está acontecendo? Que segredo você e Mariana escondem? O que significa? A urgência em sua voz era palpável. Os homens começaram a se afastar lentamente, mas as palavras ainda flutuavam na atmosfera. Você deve decidir rápido, Sofia. O verdadeiro tesouro pode não ser o que você pensa. E antes que ela pudesse reagir, eles desapareceram na multidão que agora começava a se dispersar, deixando o que restava da festa como um eco distante. Mariana estava no chão, a vida escapando dela. Ricardo estava perdido. O restaurante se tornara um cenário de mistérios e traumas. E agora, a única certeza que restava era que a verdade estava prestes a mudar tudo. O que era real? O que realmente sabia sobre sua família? E o que significava essa herança que todos tanto temiam? Enquanto a sirene soava cada vez mais perto, Sofia sentiu que o mundo que conhecia estava desmoronando ao seu redor. O futuro era uma incógnita, e o tempo estava se esgotando para descobrir a história antes que fosse tarde demais. Sofia estava paralisada. A sirene da polícia se aproximava, mas as palavras do homem reverberavam dentro dela. O que Mariana estava escondendo? O que realmente aconteceu entre ela e esses homens? O restaurante, que antes era um lugar de alegria e família, agora parecia um labirinto de segredos. Mariana, Ricardo gritou, sua voz cortando a tensão. Ele lança um olhar desesperado para a esposa caída, enquanto a multidão começa a se dispersar. O pânico estava tomando conta, e Sofia sabia que algo precisava ser feito. Ela precisa de ajuda, disse a mãe de Sofia, sua voz trêmula, tentando chamar a atenção de alguém. Mas todos pareciam mais interessados em escapar do que em ajudar. A verdade estava se desnudando, mas ninguém parecia saber como lidar com isso. Então, de repente, a porta do restaurante se abriu abruptamente. Era um homem alto, com uma presença que exigia atenção imediata. Ele se destacou no meio do caos. Suas feições eram familiares para Sofia. Parem, ele ordenou, sua voz ecoando pela sala. Era o avô de Sofia, Samuel. Ela não ouvia há anos. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a surpresa e a confusão estampadas em seu rosto. Samuel nunca aparece sem motivo. O olhar que ele lançou para Mariana fez seu coração parar. Ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. Eu vim para proteger minha família, disse ele, caminhando em direção a Mariana. A expressão nos olhos dele não era de alívio, mas de preocupação profunda. Mariana, você não deveria estar aqui. Ele sabe. A sala ficou em silêncio novamente, como se o ar tivesse sido retirado. A última frase de Samuel pairou como uma nuvem de tempestade. Quem sabe o quê? Sofia perguntou, o medo consumindo sua voz. O que significava isso? Mariana, que estava pálida e fraquejando, olhou para Samuel. Eu já disse que não posso mais correr. Não adianta. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia uma determinação que Sofia não entendia. Você não pode me proteger para sempre. O homem que havia puxado a faca olhou para Samuel e depois para Mariana, confuso. Você trouxe ele? Gritou. Havia uma raiva sutil em sua voz. Você só sabe se meter em problemas. Essa não é a hora para discussões. Samuel gritou de volta. E a intensidade de sua voz fez todos se calarem. Ele se agachou ao lado de Mariana,
tentando avaliar a ferida. Precisamos sair daqui agora. Eles não vão parar. Ouvindo isso, Sofia sentiu um turbilhão dentro de si. Os homens queriam algo mais do que apenas a herança. Era algo mais sombrio, algo que estava ligado a ela. O que está acontecendo? O que é essa herança? Perguntou desesperada. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. As portas foram empurradas com força, e a polícia entrou com armas em punho. Afastem-se! Gritou um dos oficiais, seu olhar rígido e sério. O caos aumentou novamente, mas em meio à confusão, Sofia viu a expressão de Mariana mudar. A vulnerabilidade deu espaço a uma determinação feroz. Eu não vou deixar que isso acabe assim, ela exclamou, levantando-se com um esforço visível. A ferida no braço parecia esquecer sua dor momentaneamente. Eu farei o que for preciso. Os homens hesitaram, mas não recuaram. Sofia sentiu tudo se intensificar, como se a sala estivesse prestes a explodir. Em um movimento súbito, Samuel puxou algo do bolso. Um pequeno broche, com uma imagem antiga que Sofia não reconhecia. Isso pertence à nossa família. Este é o verdadeiro tesouro, disse ele mostrando à multidão. Não, uma das figuras sombrias gritou, como se a revelação fosse um ataque direto a eles. A tensão pulsava no ar. Isso não era tudo. A expressão de Mariana mudou de novo, mais preocupada. Uma revelação estava prestes a estourar a porta dessa tensão. Você não sabe o que isso significa. Não sabe o que estamos lidando, afirmou, sua voz tremendo. Sofia olhou de um para outro, coração acelerado. A verdade se aproximava. Mas o que isso significaria para todos eles? Enquanto a polícia ordenava que todos se afastassem, Sofia percebeu que o jogo estava apenas começando. Samuel, o que você sabia sobre o pai de Mariana? Ela gritou no meio da confusão. O olhar de Samuel se endureceu. Sofia, agora não é o momento, mas Mariana interrompeu. É o momento. A verdade precisa vir à tona. Ela estava disposta a arriscar tudo, e foi nesse momento que tudo mudou. O restaurante, que havia sido um lugar de celebração, agora se tornava o palco de uma luta pela verdade e pela liberdade. O que isso significava para Sofia? O passado estava prestes a se revelar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. E a única certeza era que nada seria como antes. Sofia estava paralisada. A sirene da polícia se aproximava, mas as palavras do homem reverberavam dentro dela. O que Mariana estava escondendo? O que realmente aconteceu entre ela e esses homens? O restaurante, que antes era um lugar de alegria e família, agora parecia um labirinto de segredos. Mariana! Ricardo gritou, sua voz cortando a tensão. O rosto dele estava contorcido em desespero, seus olhos cheios de algo entre amor e pânico. A multidão ao redor hesitou, finalmente começando a captar a gravidade da situação. Ela precisa de ajuda. A mãe de Sofia conseguiu gritar, mas na confusão, sua voz se perdeu entre os murmúrios dos clientes, que agora olhavam atordoados, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Sofia sentiu um frio na espinha e só queria entender o que estava acontecendo. O que realmente estava em jogo. Então, de repente, a porta do restaurante se abriu abruptamente. Era Samuel, o avô de Sofia. Não o via há anos. Parem, ele ordenou. E cada palavra que saiu de seus lábios tinha um peso que parecia mágica, paralisando a sala. Aquelas palavras ecoaram como um trovão, atingindo cada coração presente. Havia uma urgência em seu olhar que fez Sofia sentir que algo muito sério estava prestes a acontecer. Samuel! Mariana exclamou, surpresa,
seus olhos lacrimejantes brilhando com uma mistura de alívio e medo. Você não deveria estar aqui. Foi como se um facho de luz fresca tivesse penetrado o caos. A intensidade entre eles era palpável. Eles estão atrás de você. Samuel olhou com seriedade para os homens, como se soubesse algo que os outros não sabiam. Você precisa vir comigo agora. Ele se agachou perto de Mariana, onde ela estava caindo, tentando estabilizar a situação. Mas o homem que puxou a faca, aquele que parecera tão ameaçador, rosnou. Você não pode levá-la, não depois do que ela fez. O tempo parecia parar. As palavras dele foram a gota d'água. O que você quer dizer com isso? Sofia perguntou, sua voz pequena, mas carregada de propósito. Olhou de Mariana para Samuel e de volta para o homem. O suor escorria pela testa e a tensão era quase insuportável. Ela traiu nossa confiança. A herança que ela esconde não é um tesouro, mas um veneno. E agora pode acabar com todos nós. O homem observou a multidão, que começava a sussurrar, chocada com as revelações. Uma corrente de murmúrios começou a se espalhar enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam. Daquele lugar, Sofia sentiu um nó na garganta. O que você estava escondendo, Mariana? As palavras saíram como um suspiro, mas o peso delas parecia imenso. A expressão de Mariana endureceu, uma máscara de dor cruzando seu rosto. Vocês não entendem. Eu não tinha escolha. Samuel apertou a mão de Mariana. Se você não falar a verdade agora, todos nós pagaremos o preço. A voz dele era firme, como rocha, e parecia que ele sentia a gravidade do momento. E num instante, a realidade deles foi engolida pelo barulho das sirenes, que se intensificavam do lado de fora. Sofia olhou pela janela, milhares de luzes piscando, refletindo o caos que invadia seu pequeno mundo novamente. Antes que pudesse absorver tudo, um tiro ecoou na sala. O restaurante congelou. O pânico explodiu como fogos de artifício. Sofá se virou e viu que um dos homens estava segurando uma arma. E um silêncio sepulcral se instalou por alguns instantes. O olhar de Mariana paralisou, os olhos arregalados, enquanto a realidade dela colidia com a expectativa. Não, ela gritou. Você não pode fazer isso. A energia no ar mudou de repente. O homem estava furioso, mas algo que Sofia nunca esperou aconteceu. Antes que o homem pudesse apertar o gatilho, Samuel gritou: o peso da verdade será sua ruína. Você não quer isso. Olhares se cruzaram em um piscar de olhos, e uma luz de entendimento passou pela mente de Sofia. Que verdade! A tensão explodia e a cena se transformou em um frenesi. Todo o silêncio foi rompido, enquanto os gritos de Mariana ecoaram na tempestuosa confusão, e Sofia percebeu que o mistério estava se desnudando, revelando um caminho sombrio por trás das mentiras, que tinham cercado sua família toda a vida. E neste momento de revelação, uma nova pergunta pairou no ar. Quem realmente estava se protegendo? E quem era o verdadeiro inimigo? Enquanto a sala se enchia de gritos e caos, a linha entre amor e traição se tornava cada vez mais fina. O que aconteceria agora? Sofia estava prestes a descobrir mais do que poderia suportar, mas não poderia imaginar que naquele restaurante tudo poderia desmoronar antes que a verdade fosse enfim revelada. O restaurante congelou em um silêncio abissal, enquanto o olhar do homem que segurava a arma se fixava em Samuel. O tempo parecia estagnar. Sofia sentia a respiração presa em sua garganta. O que iria acontecer? A tensão era palpável, um fio prestes a se romper.
Você não vai levar ela. O homem vociferou, e seus olhos estavam cheios de raiva. Ricardo estava paralisado ao lado de Mariana, lutando para entender o que estava acontecendo. O sangue escorria do braço dela e cada segundo contava. Sofia olhou para Mariana, cuja expressão era uma mistura de medo e determinação. Algo estava prestes a mudar, e ela podia sentir isso em cada fibra do seu ser. Por favor, não faça isso, Samuel suplicou, a voz trêmula, mas firme. Ele sempre foi o protetor da família, mas agora parecia vulnerável, e isso apenas aumentou a sensação de pânico no ar. Sofia queria gritar, mas as palavras não saíam. O ambiente, antes elegante e acolhedor, virou um teatro de horror. Como tudo poderia ter chegado a esse ponto? O que está acontecendo aqui, Mariana? A voz de Ricardo explodiu, cruamente. O que você escondeu? As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Sofá sentiu um nó formidável em seu estômago. O que Mariana estava escondendo? Os homens tinham algo que afetava diretamente, e cada instante tornava isso mais claro. A sala estava cheia de murmúrios, os clientes assistindo em estado de choque. Os policiais da porta observaram, hesitando, esperando a ordem, mas ninguém ousava se mover. E então o homem encarou Mariana e disse: "Você realmente acha que pode proteger sua família depois do que você fez?" As palavras eram como um soco. Todos se viraram para Mariana, e a sala ficou em silêncio novamente. Um silêncio pesado, que só aumentava a tensão. Os olhares expectantes, as respirações suspendidas. Sofia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mariana, a mulher que sempre a protegeu e a segurou nos braços, agora estava no centro de um escândalo. Eu fiz o que precisava fazer, Mariana gritou, a sua bravura começando a vacilar. Eu fiz para proteger vocês, para proteger todos nós. O homem se aproximou, e Sofia sentiu seu coração disparar. Não, isso não podia estar acontecendo. Proteger de quê? O homem respondeu, o desprezo estampado na voz. Fugir do passado que você mesma criou? A herança não é só um tesouro, querida. Ela é uma maldição e você sabe disso. A única coisa que pode preservar a sua vida agora é a verdade. Ele ergueu a arma levemente, e Sofia viu a luz refletida na ponta fria. Sofia não aguentava mais. Diga a verdade! Gritou, seu pequeno corpo tremendo. O que você esconde? Mariana! O que está acontecendo? As palavras saíram como um grito de desespero, ecoando pela sala. O olhar de Mariana encontrou o de Sofia, e naquele instante, a expressão dela parecia se derreter de dor. Eu não queria que vocês soubessem. Eu fiz um acordo, um pacto para salvar vocês. Um pacto? Samuel repetiu, sua voz enrouquecida. Do que você está falando? Os olhos dele brilhavam com uma mistura de preocupação e incredulidade. E então, o inesperado aconteceu. O homem que segurava a arma avançou, mas antes que alguém pudesse reagir, ouviu-se uma explosão ensurdecedora. A janela próxima foi estilhaçada. Sofia viu o reflexo do estilhaço de vidro e, sem tempo de pensar, jogou-se para o lado. Um grito geral ecoou. Mariana caiu de joelhos, uma expressão de choque e dor no rosto. Mas não era apenas do momento. Ela parecia estar tendo um colapso emocional. Nesse instante, o homem que estava ao lado de Mariana olhou. Fosse uma surpresa para ele também. O que foi isso? Questionou. A porta se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou, e Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era Tiago, um primo que ela não via desde criança. Ele estava ensanguentado e parecia ter saído de uma cena de filme.
mas também havia algo em seu olhar que mostrava um terror profundo. Você não deveria estar aqui, Samuel gritou. Eu não vim a passeio. Eu vim por causa de você, Mariana. Tiago berrou. E naquele momento, o restaurante pareceu tragicamente pequeno. O passado estava de volta, e todos os segredos, as verdades enterradas, estavam prestes a emergir como um tsunami. Tiago, Sofia gritou, as emoções se misturando à confusão. O que estava acontecendo? O que ele sabia? A verdade soterrada começava a vir à tona, mas o impacto de sua presença trouxe novas questões. Mãe, o que mais você esconde? A pergunta ecoou, e o olhar de Mariana se escureceu, enquanto um novo mistério se cumpria no ar. A sala estava prestes a explodir em revelações, mas nenhuma verdade parecia segura. Todos estavam ligados por uma teia de segredos que podiam desmoronar a qualquer momento, enquanto a espiral do caos se intensificava. O que realmente estava em jogo? E quem estava realmente em perigo? Sofia estava paralisada. A figura de Tiago, ensanguentada e cheia de pânico, introduziu uma nova camada de confusão. Ele estava tão diferente, tão marcado pelo medo. Sofia! Gritou ele, enquanto a polícia cercava a entrada do restaurante. Você precisa saber a verdade. As palavras dele eram um eco distante. Mas o que mais poderia existir que já não estava exposto? Mariana hesitou, e naquele instante, algo mudou. O homem que segurava a arma encarou Tiago, uma expressão reveladora atravessando seu rosto. Você não deveria estar aqui. Ele parecia abalado, confundido. Mariana se levantou com dificuldade, sua voz tremendo. Tiago, você não entende. Mas a raiva da situação era mais forte. E em vez de manter a calma, ela gritou: Eu fiz o que era necessário para proteger todos nós. Sofia sentiu a pressão aumentar. O que significava isso? O passado dela e o passado de Mariana estavam se entrelaçando de uma forma que não fazia sentido. Proteger de quê? Gritou. Ricardo, sua voz cortante como um fio de peixe. O que você escondeu, Mariana? A tensão na sala era quase insuportável. Ela percebeu que as palavras de Tiago estavam prestes a arrebentar o frágil equilíbrio. Ele olhou desesperadamente para a mãe de Sofia e para Mariana. Eu não tenho escolha. É hora de tudo ser revelado. Então, com um movimento brusco, ele retirou um pedaço de papel amassado do bolso. Isso está em jogo, gritou, erguendo o papel acima da cabeça. Aquilo era um atestado, uma declaração. Sofia não conseguiu ver claramente, mas a expressão de choque no rosto de Mariana disse tudo. Você não deveria ter feito isso. Ela gritou, um medo visceral nas palavras. E então um barulho ensurdecedor. Cortou o ar. Um disparo. Sofia ficou sem reação. O tempo parecia parar enquanto olhava, paralisada para o homem com a arma. O papel escorregou dos dedos de Tiago, caindo lentamente no chão, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Mas, surpreendentemente, o tiro não atingiu ninguém no restaurante. A bala ricocheteou em uma mesa e se perdeu em uma janela. Ouvindo isso, o homem que disparou olhou para Mariana com um olhar incrédulo. O que você sabe? O que Tiago sabe? A luta de poder entre eles estava se intensificando e o caos estava começando a se desenrolar. Ela sabe sobre a antiga dívida da família. Tiago gritou, seu rosto vermelho de raiva e frustração. Sobre a traição que vocês escondem. Sofia observou a fúria crescer dentro dela. As palavras eram como balas disparadas, atingindo todos no restaurante.
Mariana ficou branca como um coco, seus olhos assombrados. Não, você não pode fazer isso. Ela estava prestes a colapsar. Mas então um brilho de determinação surgiu. A verdade vai destruir todos nós. E a sala inteira mergulhou em um frenesi. As pessoas começaram a murmurar, chocar, e a tensão se transformou em pânico. Pessoas se movendo rapidamente, tentando entender o que estava acontecendo. Então, enquanto todos estavam distraídos, o homem que antes estava paralisado tomou uma atitude. Ele se virou e, com uma confiança surpreendente, disparou novamente, mas em direção ao teto. O tiro ecoou em um estrondo, fazendo todos se agacharem. "Chega!" gritou ele. "Se você não falar, eu farei por você." Sofia sentiu o coração disparar. O que estava realmente acontecendo e quão profundo era o buraco no qual estavam todos se metendo. O olhar de Mariana, cheio de desespero, era uma imagem que ficaria gravada em sua memória para sempre. A verdade estava flutuando no ar, pronta para emergir em meio a toda essa confusão. Mas o que isso significava para eles? Sofia percebeu que com cada declaração, cada revelação, um pedaço de sua vida estava se desmoronando. E, de repente, tudo o que conhecia estava em questão. Será que tudo foi uma ilusão? A única certeza era que a noite estava longe de acabar. O que eles realmente significavam uns para os outros? Qual era o verdadeiro peso da herança? Sofia estava paralisada. A figura de Tiago, ensanguentada e cheia de pânico, introduziu uma nova camada de confusão. Ela sentiu um frio na barriga, enquanto pensava nas palavras que acabara de ouvir. "Você precisa saber a verdade!" ele gritou, a voz tremendo. O homem com a arma encarou Tiago, uma mistura de surpresa e raiva tomando conta do seu olhar. "Calem-se todos!" o homem exigiu, o tom ameaçador ecoando no ambiente. Mariana estava em pé, com o olhar perdido entre o desespero e a determinação. O que Tiago poderia revelar que seria tão impactante? A adrenalina deixava todos alerta. A tensão era palpável. "Mariana, o que você está escondendo?" Tiago gritou, a frustração clara em sua voz. "A verdadeira herança não é o que todos pensam. Você fez um pacto. E vai destruir a nossa família." Ele olhou para cada um dos presentes, seu olhar penetrante. "É hora de toda a verdade ser revelada." Mariana respirou fundo, capaz apenas de gaguejar. "Eu não posso, não agora." O desespero em sua voz ecoou pelo salão. A polícia, ainda esperando alguma ordem, olhava com desconfiança. A multidão começou a sussurrar. "O que está acontecendo? O que ela esconde?" Os murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. Foi neste momento que um som estrondoso ecoou pela sala. Uma explosão. As paredes tremeram e as luzes piscaram. Vidros os touraram. Sofia sentiu o impulso de pânico, mas a curiosidade a fez olhar. O que estava acontecendo? 2 homens, uniformizados e com armas, invadiram o restaurante, cercando o ambiente com um olhar determinado e firme. Os olhares de todos estavam fixos neles. O homem da arma hesitou, confuso. "O que vocês estão fazendo aqui?" gritou ele, o nervosismo evidente. "Saímos para encontrar as respostas que todos estão evitando." Um dos homens da polícia respondeu, fazendo com que Sofia se perguntasse se eles sabiam algo que todos ignoravam. A movimentação criou um frenesi. Era quase como um espetáculo. "Mariana, você precisa dizer a verdade." Tiago insistiu. "O que você fez com aquele dinheiro? O que realmente aconteceu?" Havia uma urgência em sua voz que fez Sofia sentir um aperto no peito. O coração de todos estava à flor da pele, como se a cada instante o chão pudesse desabar. Mariana ficou em choque, as palavras congeladas nos lábios. Mas então, Tiago se virou repentinamente e apontou para um canto do restaurante. "O que aquele homem está fazendo ali?"
Todos seguiram o olhar. Um homem encapuzado, que ninguém havia reparado até então, se movia em direção à saída. Ele parou e olhou em volta, como se percebesse que havia sido descoberto. E então, numa fração de segundo, sua mão disparou diante de todos. O tiro. O eco foi ensurdecedor. Sofia sentiu um grito preso na garganta. O homem da arma mirou na direção do atirador, mas estava um passo atrás. O barulho do tiro ainda pairava no ar, e todos ficaram paralisados em estado de choque. O encapuzado havia miado para Mariana. Mas então, em um movimento inesperado, algo extraordinário ocorreu. Mariana se lançou na frente do tiro. O mundo congelou. Sofia viu a cena se desenrolar em câmera lenta. O impacto foi inimaginável. "Não!" gritou Ricardo, a voz rasgada, enquanto o corpo de Mariana atingia o chão. A imagem da verdade e da traição se misturava numa apenas. O pânico tomou conta do restaurante. Sofia sentiu uma dor pesarosa, como se um pedaço de seu coração tivesse sido arrancado. Os gritos se misturavam ao caos, e o olhar de Mariana, antes cheio de vida, agora irradiava apenas dor. E tudo ficou confuso. O encapuzado disparou mais uma vez, mas antes que a bala pudesse atingir alguém, os policiais reagiram e o imobilizaram. O restaurante tornou-se um campo de batalha em que cada revelação se transformava em uma nova ferida. Sofia observou os rostos se contorcendo em horror, a verdade se desnudando em um espetáculo de horror. "Mariana!" Tiago gritou, correndo até ela. Sofia não conseguia entender. A mulher que sempre esteve ali, tão forte e destemida, estava agora aos pés dele, sua vida escorrendo entre os dedos. "Você não podia ter feito isso." As palavras dele soaram como um eco, machucando todos na sala. E aqui estava a reviravolta. Mariana, com um movimento de força, pareceu recuperar a consciência por um momento, puxando Tiago para mais perto. Ela sussurrou algo que ninguém conseguiria ouvir. E nesse instante, Sofia sentiu que tudo que a rodeava estava prestes a mudar novamente. A verdade estava escapando, e cada palavra contada se transformava em um novo mistério. O que realmente estava em jogo? Quem era realmente o inimigo? A esperança começou a se desfazer, e a única certeza era de que todo aquele meu era apenas o começo. Sofia estava paralisada. O tempo parecia ter desacelerado. Tiago estava ali, ofegante e ensanguentado, mas havia algo mais em seu olhar. Uma urgência, uma preocupação. E enquanto Mariana tentava entender o que estava acontecendo, ele se virou para cima e gritou: "É ela! É tudo culpa dela!" Os olhos de Mariana se abriram em choque. "Não, Tiago! Você não pode dizer isso!" O desespero em sua voz toda era palpável. Ela parecia prestes a desabar. Mas ele continuou, desafiando-a com as palavras cutucantes que ecoavam no restaurante. "Você fez um pacto com eles, Mariana. Você entregou a nossa família." Havia murmúrios de espanto entre os clientes, a tensão flutuando como fumaça no ar. Sofia sentiu o coração disparar. O que aquele acordo significava? O que mais estava escondido sob a superfície de tudo o que viu até então? O homem com a arma parecia ter perdido parte do controle, hesitando entre o medo e a raiva. "Chega!" ele gritou, mirando a arma novamente. "Se ninguém vai falar, eu vou acabar com isso agora." A sala se encheu de gritos e pessoas se agachando. As mesas sendo derrubadas enquanto a confusão se espalhava como um fogo incontrolável. Sofia olhou para Mariana, que parecia cada vez mais frágil, apoiando-se no chão. "O que você esconde, mãe?" A pergunta escapuliu da boca de Sofia,
um fio de desespero a atravessando. Por que você nunca me contou sobre o que aconteceu? O que você e Tiago fizeram? Mariana estava pálida, a dor refletida em seus olhos. Mas antes que pudesse responder, um grito distinto cortou a tensão. Mariana, para de mentir! Uma figura familiar apareceu na entrada. Era Paulo, um outro primo de Sofia, que, sem pensar, empurrou os policiais de lado e se lançou para dentro do restaurante. Você tem que parar. Eles estão vindo atrás de você. O choque no rosto de Mariana era visível. O que você está fazendo aqui, Paulo? Os dois trocaram um olhar que parecia cheio de significados não ditos, enquanto a sala toda pairava em suspense, como se o tempo tivesse congelado. Não é hora para isso. Eles descobriram a verdade sobre a herança. Se você não revelar o que esconde, não só você estará em perigo, mas também toda a família. O olhar de Paulo se intensificou, e naquele instante, Sofia teve a sensação de que havia muito mais em jogo. Era como um quebra-cabeça, cuja peça central ninguém se atrevia a colocar. A tensão estava elétrica. Enquanto isso, Tiago estava à beira de um ataque de nervos. Você não é mais a minha irmã. O que você fez com aquele dinheiro? O que você planejou, Mariana? O clamor encheu a sala, todos os olhos fixados nela. O homem armado parecia confuso. Dinheiro? Que dinheiro? Sua voz tremia. A sala estava se transformando em um campo de batalha verbal. Cada novo grito, empurrando Mariana para o precipício da revelação. O que está acontecendo? A herança? A dívida? O que você fez? Então, com uma força inesperada, Mariana começou a falar. Eu precisei fazer isso, Tiago, porque se não o fizesse, todos nós estaríamos perdidos. Eu precisava proteger a Sofia. E então, com um gesto dramático, ela apontou para o homem armado. A herança não era só um tesouro. Era uma promessa, um acordo feito em nome da nossa família. O sentimento de urgência transformou-se em caos quando a figura encapuzada voltou a aparecer. Ele olhou em direção a Mariana, um sorriso cruel se espalhando em seu rosto. Você realmente achou que poderia fugir da verdade? O pacto que você fez foi muito mais profundo do que imaginava. Oh! Silêncio se instalou. Todos estavam paralisados. O que você quer dizer? Sofia sussurrou, o medo reverberando em cada palavra. Mas o encapuzado apenas riu, o som ecoando como um trovão. Considerando tudo o que aconteceu, a dor de Mariana e o ato que Tiago estava prestes a cometer, um novo medo se agarrou a Sofia. A verdade sobre nossa família, o que você sabe? A confusão tomou conta, e enquanto a tensão estava no ápice, houve um estrondo vindo da entrada principal. Mais policiais, mais gritos. O encapuzado virou-se para a saída e, num movimento brusco, segurou Mariana. Você tem que decidir, Mariana. Ou você entrega tudo, ou tudo acaba aqui. E o que Mariana escolhesse agora mudaria tudo. O futuro, as relações, sua vida. Os olhos de Sofia estavam fixos na mãe, a esperança de descobrir a verdade balançando com força. O que seria essa verdade? Uma maldição? Um sacrifício? O coração de Sofia batia forte, e naquele momento ela soube que tudo estava prestes a mudar. Mariana estava no chão, pálida e ofegante, e o caos ao redor se intensificava. Sofia viu o olhar de sua mãe se desenhar entre o desespero e a determinação. Você tem que me ouvir, Mariana gritou para Tiago, e a dor em sua voz era quase insuportável. Eu só queria proteger vocês. Mas Tiago não escutou. A raiva tomou conta dele. Proteger de quê? Do que você realmente fez?
A tensão no ar era tão pesada que Sofia sentiu como se fosse sufocar. As palavras de Tiago cortavam como uma faca, e o olhar de todos na sala se voltava cada vez mais para Mariana, a responsabilidade pesando sobre ela. O homem armado, nervoso, olhava para os lados. A polícia estava fora do restaurante agora, mas havia algo mais ameaçador ali. Diga logo a verdade, Mariana, ou essa noite acaba aqui para você. Ele gritava, fazendo todos se encolherem. Era uma cena que parecia saída de um filme de ação, mas para Sofia era um pesadelo que não terminava. Chega! A voz de Samuel explodiu como um trovão. Ele avançou, o olhar fixo no homem armado. Se você tocar nela, serão você e seus aliados que vão se arrepender. Sofia nunca havia visto seu avô tão determinado. O velho sempre foi o protetor da família, mas agora todas as cartas estavam na mesa. A tensão da situação se transformou numa linha fina entre a vida e a morte. Sofia sentiu o coração disparar enquanto esperava por uma reação de Mariana. Eu fiz um acordo, ela finalmente confessou, a voz falhando. Um pacto com homens que fizeram promessas e cobranças. Eu pensei que poderia salvá-los, a todos vocês. Mas eu nunca pensei que isso acabaria assim. As lágrimas escorriam do rosto dela e, por um momento, tudo ficou em silêncio. O encapuzado, que estava à espreita, saltou à frente. Você não fez apenas um pacto, Mariana. Você fez um contrato com o diabo. Ele estava cada vez mais agressivo, a verdade ecoando como um trovão na sala. Havia um peso nas palavras e todos sentiram. A revelação estava prestes a explodir em toda sua força. Então, essa herança é uma maldição? Sofia sussurrou, o peso da realidade esmagando seu pequeno coração. Mariana olhou para a filha, e o desespero nos olhos dela parecia dar lugar a uma sutil bravura. Sim, Sofia, a herança não é um tesouro, é uma armadilha. E tudo o que fiz foi tentar proteger vocês do que poderia acontecer. Mas você colocou a vida de todos em risco, Tiago gritou, já à beira de um colapso. E enquanto os olhares se cruzavam, o homem armado parecia estar perdendo o controle também. O silêncio estava prestes a quebrar-se de novo. Agora a verdade deve sair. Ou todos nós estaremos perdidos, Samuel interveio. Havia determinação em sua voz. Mariana, você precisa assumir o que fez. É a única maneira de acabar com isso. A sala estava cheia de tensão. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Mariana olhou para todos e, de repente, uma força divertida a preencheu. Se é assim que será, que seja. O que quer que aconteça, eu estarei pronta. Eu não vou deixar que eles vençam. Não enquanto minha família ainda estiver aqui. E com isso, ela se levantou, ferida, mas com uma força renovada. A sala estava aguardando sua próxima palavra. Sofia, você precisa saber que tudo isso é por você e por todos nós. As palavras dela foram um sopro de alívio, mas também de dor. E se precisar fazer o que for preciso, faremos juntos. E sem esperar mais, a polícia finalmente invadiu o restaurante. As sirenes soaram e a confusão se intensificou. Os homens armados foram cercados e as verdades finalmente começavam a emergir. Eles sabem sobre a herança, gritou Tiago. Precisamos terminar isso agora. O encapuzado hesitou e finalmente se entregou. A sala explodiu em murmúrios e gritos, mas uma calma sutil começou a emergir entre a multidão. A verdade estava desvelada, mas o que viria a seguir? A primeira luz do amanhecer começou a iluminar as janelas quebradas, e as vidas ali se transformariam para sempre. Sofia sentiu outra pressão no peito, algo diferente. O que os dias seguintes trariam, ninguém sabia, mas uma certeza era clara.
Eles enfrentariam isso juntos, como família. E enquanto o sol começava a brilhar, ela se permitiu sonhar com a liberdade e com o próximo capítulo de suas vidas. Agora, e antes que você vá, temos que falar sobre algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. A sua interação faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com suas ações. Vamos juntos nessa!